Kel aqui, vocês estão bem? Um belo dia meus pais chegam em casa com uma caixa enorme e dizem que é um presente pra mim. Eu, com a minha esperteza toda de uma criança de 6 anos, tinha certeza que era um caminhão de brinquedo e que agora eu teria algo pra carregar meus bonequinhos. Mas pela primeira vez em uma longa vida de 6 anos, eu estava errado. Dentro da caixa tinha outra caixa cinza com botões roxos e um monte de cabo. Depois de conectarem a caixa na TV da sala e colocarem um retângulo cinza com um cara de boné vermelho montando um dinossauro, eles me deram um controle estranho com setinhas e botões. E aí eu descobri que aquela caixa era diferente de tudo que eu já tinha brincado até então. Aquele cara bigodudo com chapéu vermelho foi a primeira vez que eu descobri que era possível controlar algo na tela da televisão apenas mexendo com o controle. E diferente dos desenhos que eu só podia torcer pro Seiya apanhar logo pra armadura de Sagitário vir salvar ele, agora eu que controlava o Seiya e eu podia bater nos vilões. Super Mario World foi meu primeiro jogo e foi o jogo que explodiu a minha cabeça de uma criança com 6 anos. Me ensinou que era videogame e parecia magia eu poder interagir com um mundo novo atrás da tela de uma televisão. Era o melhor jogo que eu já tinha jogado na vida e não restava dúvida que era a melhor coisa para se fazer na vida. Até que um dia eu fui na casa de 3 amigos e eles estavam malucos gritando enquanto eu jogava um jogo que tinha um cara de kimono branco soltando bola azul contra um cara de kimono vermelho que também soltava bolas azuis. O cara de kimono branco venceu e era a minha vez de pegar o controle, já que quem perdeu passava o controle. Eu, como sou um gênio, peguei logo o cara de kimono branco, porque ele claramente era o mais forte. Se não fosse, não teria ganho, né? Já que o outro não conseguia soltar tanta bola azul rápido igual o cara de kimono branco. Mas tinha um pequeno problema na hora que eu fui jogar. O meu cara de kimono branco não soltava bolas azuis e o meu adversário com kimono vermelho me encheu de bola azul. Ai, que delícia! Mas mesmo sem saber fazer nada no jogo, eu ganhei. Nesse dia eu descobri Street Fighter e que jogos ia muito além de pular na cabeça de tartaruga, que existia um gênero inteiro de luta com centenas de personagens e golpes diferentes para eu aprender. Minha fixação então nessa época deixou de ser Super Mario e sim aprender o máximo número de golpes para poder ganhar dos meus amigos quando eu fosse encontrar com eles e jogar Street Fighter. E quando eu falo o máximo de golpes possível, para aquela época era o Terek Tektugen, Shoryuken, Hadouken, e se você fosse um cara muito estranho, você aprendia a dar o choquinho do Blanka. Porque Street Fighter 2 só tinha esses 3 personagens, quem jogava com os outros era porque queria aparecer. E cada novo jogo dessa época expandia um pouco mais meu conhecimento de jogos e parecia que as possibilidades eram infinitas. Tudo podia ser feito e tudo podia acontecer naquele mundo 2D. Parecia que toda semana eu descobria e tava jogando o melhor jogo já feito. Até que um dia eu fui na casa de um amigo novo e descobri que ele tinha um videogame diferente. E ele me entregou um controle demoníaco no formato de um tridente, que eu não fazia a menor ideia como é que segurava aquela arma satânica. E quando ele ligou o console, eu descobri que demoníaco não era só o controle. Os jogos também, aquelas porcaria era tudo em 3D. Em vez de você andar da esquerda pra direita, você andava em direção da tela, você entrava dentro da tela. Era muito realista o jogo. Os gráficos eram perfeitos e 007 GoldenEye era o meu novo melhor jogo de todos os tempos. E essa sensação de mecânicas novas, possibilidades novas, formatos de controle novos, só ia aumentando com o passar do tempo e com as gerações. A cada geração de console esse salto ficava mais e mais evidente. Do mundo semi-aberto de Zelda Ocarina of Time ao ápice da liberdade de um jogo de PS2 que era o GTA San Andreas, tudo era novidade, tudo parecia inovação. E não me entenda errado, eu não estou aqui dizendo que os jogos de antigamente eram melhores do que os jogos que são feitos hoje. Se pegarmos a mesma franquia e tirarmos para avaliar os jogos, por exemplo, Zelda
é perceptível que os Zeldas atuais são melhores e mais polidos do que os Zeldas de Super Nintendo ou de Nintendo 64. Ou simplesmente pegarmos o GTA V e comparar com o GTA San Andreas, o GTA V é muito mais bem polido e tem muito mais coisa para fazer. Ele é claramente melhor e mais polido como produto. Os jogos evoluíram muito em questão gráfica, processamento, número de coisas para fazer, design de missões e história. Todos esses anos do Super Nintendo ao PS5, muitos jogos foram feitos, muitas teorias testadas e a indústria de game hoje em dia sabe com certeza fazer um jogo que vai agradar muita gente. Só que usando desse conhecimento, a indústria AAA foca em aprimorar cada vez mais esses designs que dão certo e que eles sabem que vai lucrar porque vai agradar muita gente. E com isso a inovação ficou por conta dos indies, que são estúdios menores e fazem jogos curtinhos, que nem sempre ganham tanta popularidade que nem um jogo AAA. Por isso que cada dia tá mais raro eu ter a sensação que tive jogando um Super Mario ou um Zelda ou Ocarina of Time na época. E a cada dia parece que todas as ideias boas já foram feitas e só resta para a indústria aprimorá-las. Por mais nostálgico que eu fique, eu não consigo defender que o game design de Final Fantasy VII, com seus encontros aleatórios a cada 3 passos, ou o sistema de conversar com a cidade toda na ordem certa para completar uma quest, é o ápice do game design para um jogo de RPG. Ou que o Super Mario, por mais que tenha sido decisivo para minha infância, é o melhor jogo de plataforma já feito. Quase todos os jogos de antigamente já têm uma versão atual muito melhorada. Então falar que os jogos de antigamente são melhores do que os jogos atuais, por questão técnica, é muito difícil. Os jogos antigamente as empresas nem sabiam como fazer, eles estavam só testando. E algumas vezes saíram jogos muito bons, que consequentemente viraram os jogos atuais super polidos. Por isso a indústria hoje em dia se resume em copiar grandes sucessos. Nós temos vários GTAs, vários CS, vários Call of Duties e por aí vai, é tudo clone de clone de clone. Diferente do que as empresas grandes falam, elas não são feitas para inovar. Se elas têm um produto que elas sabem que vai ganhar dinheiro, é nisso que elas vão focar, elas não vão focar em produtos novos. Mas então, seguindo essa lógica, se todo produto atual é uma melhoria no produto anterior, por que nas listas de melhores jogos já feitos tem sempre jogos muito antigos? Seguindo essa lógica, era para esses jogos muito antigos serem substituídos por jogos novos e melhores, não é mesmo? Vou usar como exemplo Far Cry 6, que é um jogo que já tá no 6, né? Então significa que ele já foi polido assim num nível extremamente absurdo. Gameplay, gráfico, história, com atores famosos, movimentos faciais incríveis. É realmente uma obra de arte técnica o Far Cry 6. Mas a sensação que eu tive ao jogar Far Cry 6 é que eu já tinha jogado esse jogo várias vezes. Mesmo o Far Cry 6 sendo o ápice do polimento da franquia, o Far Cry 3 foi muito mais memorável para minha experiência do que qualquer outro Far Cry. Porque quando eu joguei o Far Cry 3, eu não sabia tudo que aquele jogo poderia me dar. Então foi uma fase de descoberta. Eu descobri que eu poderia jogar um jogo na selva, que eu poderia dirigir carros no meio da lama, que eu poderia caçar animais e andar, nadar, fazer 1 milhão de coisas dentro daquele mundo. Isso abriu os limites de gameplay pra mim. Então foi muito mais memorável do que o Far Cry 6, que poliu tudo isso e deixou muito melhor do que no Far Cry 3. Isso se aplica a qualquer jogo, qualquer gênero. O primeiro jogo que você jogar, que abrir sua mente para mais possibilidades de gameplay, vai ser o jogo que vai marcar a sua vida para sempre. Por isso, mesmo tendo jogos muito mais elaborados e bem feitos hoje em dia, as nossas referências continuam sendo aqueles primeiros jogos que foram os responsáveis por abrir a nossa mente e fazer a gente pensar que jogos poderiam ser muito mais do que a gente já pensava. Ficando mais velho e tendo acesso a um número infinito de jogos por ano, que era quase impossível jogar isso tudo quando era criança. E, somando isso a fazer uma faculdade de game design para aprender tudo sobre jogos, eu confesso que perdeu um pouco da mística da diversão que eu sentia quando eu jogava jogos. E teve até uma fase que eu parei de jogar porque eu não sentia mais conexão com nenhum e parecia que eu já tinha jogado todos os jogos e que não tinha mais nada novo para experienciar. E isso só veio mudar esse ano, quando eu comecei a fazer o Kellnow. Porque analisando os jogos aqui, comentando um pouco de game design com vocês, eu consigo de alguma forma me reconectar aos jogos e consequentemente sentir aquela felicidade infantil de estar sempre jogando o melhor jogo do mundo toda vez que eu jogo um jogo.
Ficar velho é acumular experiência e ter a cada dia uma coisa nova a menos na vida pra você achar que ela é super especial. Porque não tem nada mais marcante na sua vida do que experienciar qualquer coisa pela primeira vez. Seja ver o mar, seja viajar pra um lugar que você nunca foi, ou simplesmente se apaixonar, nada vai ser como antes. E o primeiro sempre transforma. Por isso é importante ter muitos primeiros na vida. Eu sei que a sensação de jogar Super Mario pela primeira vez nunca mais vai voltar, mas não quer dizer que não dá pra ser feliz tendo outras primeiras vezes.